que a gente tem conversado sobre isso, sobre a possibilidade de escrever a história do que aconteceu na minha vida, principalmente na minha vida política, porque tem histórias curiosas, tem histórias tristes, enfim, é uma história política interessante, principalmente é uma história que fala sobre a importância da democracia para um país, qualquer que seja. No caso, é o Brasil. O que você passa para chegar a isso? O que você constrói? O que você sofre para chegar a uma democracia no país? É uma história, é uma construção muito difícil, que depende muito de paciência, de vontade, de determinação, de querer fazer política por amor, não é política por fisiologia. Conheci Rubem Medina em 1982, em razão da campanha dele, que a reeleição que iria ser uma campanha para candidatura a governador, mas que depois foi candidatura por conveniência estratégica, ele se fez candidato à reeleição. E tem sido um prazer muito grande conviver com ele. Eu aprendi muito da política com ele e aprendi mais ainda do que da política, aprendi de democracia com ele. E a gente conversava, ia contando as histórias, eu ia pensando. E junto comigo, a Cristina fazia todas as pesquisas, né? Junto com o pessoal de Brasília, tinha um pessoal da Câmara dos Deputados que estava ajudando também nessas pesquisas. E aí tudo aquilo que ele falava, a gente ia pesquisando, as fontes de jornal e etc. O livro foi montado assim. E que história é essa? É a história da devolução da democracia ao Brasil, que ele foi tomada em 1964. Eu acho que ele traz a memória, né, porque ele saiu da política há algum tempo, de uma época onde a política era uma coisa mais equilibrada, mais ética. As pessoas minha visão, as pessoas eram mais que eu conhecia, eram mais preparadas do que é hoje. Então eu acho que é interessante ele estar fazendo esse livro, não só para contar a história, mas para resgatar um pouquinho essa época da política brasileira que era mais rica do que é hoje. Você tinha discursos brilhantes, eu me lembro da época do Lacerda, que era uma oratória impressionante, grandes políticos. Nessa atualidade e tal, teve o Fernando Henrique também, então, mas eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho no retrovisor para tentar olhar para o futuro a partir desse retrovisor. Que ele continue a ser o irmão fantástico que é e um guia, como sempre foi, que eu segui a minha vida toda. E meu pai é um contador de história nato, né? Então, e eu falo isso com ele. Eu falei, quando tem uma memória boa, mas quando a memória dele não funciona, ele inventa um enredo no meio do caminho e a história faz sentido e fica muito mais divertida às vezes do que a vida real. E a convivência, né, dele com a política, já de muitos anos, então isso sempre fez parte da nossa realidade, né? Falar sobre política, conversar sobre política, a figura do Rubem Medina, né? De tudo isso que eles construíram ao longo desse tempo. Hoje, aos 40 anos, eu consigo entender que eles passaram pela formulação da democracia que a gente tem hoje, pela escrita da Constituição. Eles estavam lá presentes, né? E a gente observar hoje em dia a defesa desse valor que vem,
né? Antes de eu nascer, meu pai entra nessa vida, eu nasci em 81. Meu pai já conhecia o Medina, já fazia parte da história nos bastidores, né? Pai, obrigado aí por você ser o pai que você é. Você me ensinou muito que tudo na vida tem consequências boas e ruins. E hoje a gente está vivendo uma consequência boa daquele 1 milhão de cadernos que você escreveu. E ver isso hoje, virando livro, produzindo, é um prazer imenso, né? Ver as suas histórias sendo escritas. Eu quero mais. E Rubem, te agradecer muito, né, pela amizade que você tem com meu pai, o cuidado todo que vocês tiveram juntos, não só na escrita desse livro, mas na escrita da história de vocês.